Tem a crise financeira que impactou nessa empresa tendo que se sair ou se retirar esse investimento de lá. Tem um atraso na obra por causa disso. Por sorte, tem um atraso na obra, na verdade, teve espaço para se discutir isso com o público, ou pelo menos se abriu brecha para que o público pudesse participar dessa discussão. Que eu acho que, a meu ver, é a única maneira de dar uma guia e equilibrar poder. Por que eu falo isso? Porque o Estado tem por direito, tem um poder estabelecido. O sistema financeiro, pelo poder do capital, se impõe também nesse equilíbrio de poder. Onde entram as pessoas nesse equilíbrio de poder? Como é que a população ela equilibra essas forças? Bom, pelo lado político, pelo lado da eleição, a gente vê que não é suficiente, pelo menos, vou ser bem prudente nesse caso, dizer não é o suficiente. Porque tem financiamento privado das campanhas que acaba condicionando esse meio de eleição. Olha, eu sou suspeito para falar, porque faço justamente parte de uma rede que busca a participação. Mas eu não vejo outra maneira, a não ser a população participando dessas discussões, a população se apropriando de embasamento, que eu acho que falta bastante isso também, ou seja, aproximar esse trabalho que vem sendo feito pelo Observatório ou por outros grupos que vêm discutindo a urbanização da cidade, como maneira de impedir essa apropriação dos espaços públicos pelo capital privado. Então, eu queria saber, na verdade, a opinião de vocês, se vocês realmente acham que isso é possível de ser feito via participação das pessoas, porque a gente viu que no lado financeiro, capital, os trabalhadores eles não conseguiram fazer isso, se equilibrar esse jogo. Será que na participação urbana a gente conseguiria? Eu acho que a fala do Augusto foi bem profunda nesse sentido, os trabalhadores se perderam. Será que a gente, enquanto cidadãos que vivem na cidade, também tem como equilibrar isso? Ou esse já é um jogo perdido? Deixar só essa reflexão. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Gostaria também de parabenizar a mesa. É um assunto extremamente importante, né, que a gente está discutindo. E a questão da financiarização, ela está diretamente também relacionada, né, com a questão da pobreza, né, vai gerar pobreza e desigualdade social. Eu gostaria de entender um pouquinho, se eu pegasse o exemplo assim, de algumas pessoas investirem na Bolsa, qual é o fluxo que acontece, né? Como é que se dá essa engrenagem para a gente poder dizer que isso vai rebater, né, na pobreza e na desigualdade. Maria. Bom, também quero cumprimentar, gostei muito da mesa, acho que é bem interessante, aprendi bastante mais sobre economia, mas eu sou da área da saúde, então eu queria trazer um pouco de uma perspectiva de coisas que estão acontecendo na área da saúde, porque uma das coisas que o Augusto falou é que parece que o capital não tem onde botar o dinheiro, assim, capital global. E a gente está vendo que pela área da saúde isso não é bem, assim, eles estão colocando muito dinheiro na área da saúde, na verdade, há muito tempo. Então tem duas agendas internacionais muito importantes, que uma é da própria medicalização global, né, que se chama globalização em saúde, que as pessoas estão botando muito dinheiro por aí na indústria de desenvolvimento de medicamento, equipamento e especialmente de extensão de cobertura de assistência em todos os países. Então isso é uma coisa que envolve muito dinheiro, né, de compra aqui no Brasil agora recentemente a legislação que antes não permitia que capital internacional entrasse com mais em hospitais, agora já permite, então com certeza vai ter capital para isso. Então essa é uma linha, é uma agenda que já está desde a década de 2000, desde o ano 2000, assim, desenvolvimento, que em cada país se expressa, e aí tem um pouco essa coisa de o neoliberalismo, como é que acontece de fato. Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem seguro-saúde, né? Aqui no Brasil é SUS, porque na verdade as pessoas não têm dinheiro, mas o governo tem. Então, onde é que está o dinheiro para bancar o que as pessoas têm para vender? Eu acho que um pouco é por aí. E mesmo nos Estados Unidos eles tiveram que comprar agora e subsidiar pesadamente para pessoas que não podem pagar também. Então, o Estado acaba bancando também para quem não pode pagar. E a outra agenda, que agora vem muito forte, é do Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É uma agenda que vem basicamente para desenvolvimento urbano.
né, que vai investir em tese em redução das desigualdades, mas é basicamente investimento em saneamento urbano, em mobilidade urbana, investimento em construção das cidades no mundo inteiro, especialmente na África e na Ásia, onde está havendo um processo mais acelerado de urbanização, mas também na América Latina, quer dizer, as pessoas estão identificando a construção de cidades como realmente um espaço muito interessante para colocar dinheiro de investimento. Eu acho que não é por acaso que uma das nossas indústrias que foi sucateada nesse processo da Lava Jato é a nossa indústria da construção, que era uma indústria que realmente já estava grande o suficiente para ter, assim, para poder competir, inclusive, internacionalmente. Eu acho que não é por acaso que a coisa andou por aí. Então, queria lembrar um pouco isso. Com relação à questão da cultura local, eu acho também que essa discussão que o Milton propõe é muito importante. O que a gente faz? A gente está vendo um pouquinho agora com tudo isso que está acontecendo, qual é a possibilidade que a gente tem de se ver representado pelos nossos parlamentos, né? Sim, nenhuma. Né? Então, eu acho que isso a gente vai ter que pensar um pouco sobre isso. Na verdade, como é que a gente faz para ter algum tipo... O que se faz? Né? E as respostas não são fáceis. A minha filha me perguntou assim, mãe, por que tu fica defendendo os pobres nessa briga, por que tu não te coloca do lado da classe média? Né? Que eu achei uma pergunta muito pertinente, na verdade. Mas a gente não se coloca do lado dos pobres porque os pobres não se colocam. Né? Assim, então, enquanto os pobres não se colocarem do lado deles para realmente brigar pelo que precisa, eu acho que é uma briga meio perdida. A gente está lá, mas acho que não leva. Né? Então, são coisas que a gente tem que pensar. Tarde, também agradeço as exposições interessantes e eu só quero trazer uma pequena reflexão sobre a primeira fala aqui, a questão da inclusão não pela cidadania, né, mas pelo consumo, e a relação com a segurança, que a pessoa não chegou a citar, né, que realmente pode ter externalidade bem negativa é essa insegurança que a gente tem hoje. Porque o consumo, ele é limitado. E aí? Então, aí uma boa parcela da população começa a praticar atos ilícitos, porque ela também quer consumir. E aí entra a questão da droga, do tráfico. E é isso, eu acho que é um ponto de reflexão que tem que ser explorado, porque realmente quem já tem um pouco mais de décadas de vida deve perceber que o momento em que nós vivemos é de alta falta de segurança, que não se passou por isso tanto antes. Mesmo, não estou falando da época da ditadura, que claro que ali era uma repressão, mas depois não se viu tanto isso. É um momento que está muito acirrada essa questão, eu acho que é uma externalidade negativa dessa tentativa de inclusão pelo consumo, que não nunca vai chegar no ponto, né? E aí a pátria educadora fica de lado, né? Que está muito pouco investimento, a saúde também, quando se fala em megas obras que fizeram, mas que não chega o esgoto lá, porque as pessoas não têm a cidadania suficiente de pagar um pouquinho a mais, né, na sua conta, e nem tampouco o prefeito gera a obrigatoriedade das pessoas se ligarem à rede que passa ali na frente, e a poluição continua no meio urbano. Então, assim, mega obras que estão vindo e que daqui a pouco já não tem mais o dinheiro do parque, né, que estão ociosas. Então tem muito para se refletir aí, tá? Muito mesmo. A saúde também, eu não sei qual é a sua área exata, eu trabalhei 10 anos dentro da saúde, eu sou arquiteta. O custo que tem para manter um estabelecimento de saúde operante é muito alto, por isso que é mais fácil a gente largar o dinheiro para um estádio de futebol. Sabe? É caríssima a manutenção. Em 3 anos é quase como fazer um estabelecimento novo. Eu conheço isso, porque eu estudei isso.
Então tem muita coisa a mais aí por baixo que a gente tem que levantar o tapete e começar a entender. Falando das demandas, né, que é a saúde, a educação. O Ivan, tu é o próximo inscrito, então já que temos essa rodada toda, pode falar. Bom, primeiro agradecer aos palestrantes e a comissão gestora, né, nós dessa organização, né, que eu achei muito interessante. Né. E aí a minha pergunta não, também é para a gente debater um pouco, né, e aí uma mais centrada ali no Augusto, eu achei muito boa a sua apresentação, é bom a gente entender um pouco o processo de financiarização, mas já que a gente vê que é um elemento importante nas nossas análises, principalmente na parte de geografia econômica, era um tema que a gente não dava muita bola para isso, e cada vez mais se vê que é um tema central. E a outra para o professor Mário, da URGS. A primeira, para o Augusto, claro, aqui não é TC, qual é a solução para essa crise que vem de 2007, 2008, e até agora parece, até pela tua apresentação, parece que não dá indícios de uma solução, né? Então não é discutir, qual é a solução para isso, mas é bom ver alguns caminhos, pensando Rio Grande do Sul, e Brasil, né? Então, assim, pelo que a gente conhece das outras crises, pelo menos boa parte dessas crises, as soluções dessas crises, primeiro, especulativas, né, vem do Estado. Não? Eu acho que a partir de uma regulamentação do Estado, mas que o Estado toma controle dessa, vamos dizer assim, dessa bagunça, né? É uma loucura, né? Todas as apresentações sobre a crise de 2007, quando começa a ver uma coisa muito louca, né? E aí tem alguns filmes que mostraram recentemente, né, que é uma coisa difícil de entender e é uma loucura total. É uma loucura total. Algumas pessoas, tem uma literatura que está discutindo quais são as saídas a partir desse rearranjo, né, capital financeiro, e aí uma das soluções, e aí dentro de uma visão mercado, né, de uma reaproximação, porque basicamente, pelo que a gente vi da tua apresentação, o capital financeiro se afasta do capital produtivo, ou das atividades produtivas, e ele trabalha autonomamente, né? Ele cria capital pelo capital, e não por produto, serviço, alguma coisa. Então, assim, uma das saídas seria essa reaproximação capital financeiro e capital produtivo, né? E geralmente a partir de algum tipo de inovação que eventualmente gera inovações e mudanças tecnológicas que geram algum desenvolvimento. Tem uma ampla literatura que coloca que talvez uma desses caminhos seriam inovações ou mudanças tecnológicas na área das tecnologias verdes ou limpas, né? E aí dentro do desenvolvimento sustentável, né? Então colocam uma via saída por aí. Eu não sei, aí eu gostaria o que tu acha disso? Será que né, tem alguns elementos, né, em cima disso? E até destacar, que eu acho que tem que se dar o crédito, né, esses últimos 15 anos, o governo brasileiro, infelizmente não aparece muito, isso que eu vou comentar agora, o governo brasileiro investiu montantes muito interessantes na área de tecnologias verdes, a partir do BNDES, FINEP, né? Tanto é que o primeiro relatório, os primeiros dados que eu vi, aí pode ser desconhecimento meu, era uma pesquisadora da Inglaterra, que ela destacava quais são os principais países que estão investindo nesses últimos anos em tecnologias verdes, que talvez seja o futuro tecnológico no mundo. O Brasil estava entre eles, estava lá China, Estados Unidos, os principais países europeus, e o Brasil um montante bem interessante. E aí agora, com toda essa situação, não sei como é que vai ficar essa parte, esse tipo de investimento que agora está, aliás, esse último ano está meio parado. Igual, da mesma forma que as universidades estão, né, com corte de recursos, essa área de inovação, a partir do Estado brasileiro também. Então, só um comentário seu. E a outra, que aí é a outra questão para o professor Mário,
tu colocaste, eu acho que o tema central é a questão da inclusão, né? Novamente, dentro de um quadro capitalista que mais se discute, bom, uma das formas de inclusão é a inclusão econômica, tá? E aí tem esses problemas que até pelas falas de alguns aqui, não só a sua, isso é limitado, né? Então, assim, sem inclusão social é complicado, mas assim, até mesmo no sentido, né, na lógica capitalista de inclusão econômica, eu acho que até na inclusão econômica tem que ter uma troca nisso aí. Tem que ter uma qualificação, digamos, desse tipo de inclusão econômica, e aí se discute inclusão a partir de criação, né, ou geração de inovações, né, técnicas, tecnológicas, radicais ou incrementais, a partir de populações de baixa renda. Mas aí de uma forma mais qualificada, não, e aí, eu não sei se eu estou sendo bem claro, de forma a não colocar a inclusão somente a partir do consumismo, do consumir. Nós queremos um mercado consumidor maior, que não deixa de ser interessante, né? Uma economia organizada é interessante ter um mercado, principalmente de povos que não consumiam e eles poderem consumir de forma isso, mas a gente viu que isso é pouco, isso sem inclusão social. Mas até nessa inclusão econômica, a questão dessa inclusão ser mais qualificada, a partir de uma qualificação educacional dentro do quadro de economia do conhecimento, a economia da aprendizagem, que dizem que esse não é nem o futuro, é o presente, tá? Digamos assim, das economias mais desenvolvidas, a partir de uma inclusão